Paz do Senhor, professores de Escola Bíblica Dominical dos Jovens, professores e professoras, né? Mais uma vez aqui com vocês para uma pré-aula e dessa vez da nossa terceira lição desse trimestre que vem falando sobre os milagres de Jesus, a fé realizando o impossível. Como foi a sua segunda aula? Estou aqui numa expectativa para ter retorno da sua segunda aula, se você conseguiu colocar as dicas em práticas, dicas que nós demos na aula anterior. Se você não assistiu a aula anterior, vamos colocar o link aqui embaixo para você, na descrição. E eu já quero aqui de antemão agradecer o pessoal que participou, comentando, falando, né? Muito obrigado. Quem sabe você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva, deixa seu like aí e nos ajude para que as nossas pré-aulas venham cada vez mais contribuir para a sua vida. O desejo da Iádio TV é que você seja abençoado com essas aulas e o crescimento venha para a sua classe e a bênção de Deus venha sobre a sua vida. Pré-aula, então, de lição do número 3, os milagres nas bodas de Caná. O objetivo da lição, lembrando você, professor, que você deve internalizar, numa linguagem didática, o que é internalizar? É ter decorado isso aí, né, esses objetivos, esses 3 objetivos, porque eles vão nortear a tua aula, vão dar ali uma sequência, um fio condutor para a sua aula, e isso vai lhe ajudar bastante, conforme nós já temos dito nas pré-aulas anteriores. Analisar, o primeiro objetivo, analisar os objetivos dos milagres do Evangelho de João. Segundo, destacar o fato de Jesus ter uma vida social ativa. E terceiro, detalhar o significado do milagre nas bodas de Caná da Galileia. Então, como interação, você usa aí com os seus alunos, um conselho que eu dou a você, a primeira dica já dessa pré-aula, é que você use de bom humor. Como assim bom humor, professor Daniel? Pastor Daniel? Bom humor como? Porque na maioria das suas aulas, na maioria da sua classe, acredito eu que a maioria dos que estão na sua classe são solteiros. Então, como vai se tratar de um casamento, você pode usar aí o bom humor para dar aquela iniciação na sua aula, falando do milagre do casamento para aquele que está solteiro. Ali, é claro que nunca expondo ninguém, nunca ridicularizando ninguém, mas use de bom humor ali, você conhece seus alunos, conhece com quem você pode brincar ou não. Então use de bom humor para dar aí aquela iniciação da sua aula, né? Principalmente falando do milagre dentro de uma cerimônia de casamento onde Jesus realizou. Então, usando desse bom humor, dê início à sua aula, faça interação aí com os seus alunos, né? Que são solteiros, porém vão casar-se um dia, e já fica a dica para eles que o melhor convidado para o casamento deles é Jesus Cristo, porque se acontecer algum imprevisto, Jesus vai estar ali para ajudar e auxiliar nesse casamento, nessa festa, e será uma bênção. Então, nossa lição de hoje, falando aí do milagre nas bodas de Caná, o texto de João, capítulo 2, do versículo 1 ao 11, você tem, como lembro você a dica de sempre levar uma Bíblia com uma versão diferente do que está escrito na lição, para você ter uma segunda opção de leitura com os alunos em sala de aula. Então, lembrar aí dessa questão, comece a sua aula com bom humor, brincando com os alunos, trazendo eles para o seu lado. Lembrando aquilo que eu falei, traga os seus alunos para a sala de aula, mas não só de corpo presente, mas interagindo e participando da sua aula com criatividade, com bênção, com graça. E você vai ver que o ambiente da sala de aula vai ficar bem melhor para você conduzir a aula, conduzir a matéria, e será uma bênção. A orientação pedagógica, você pode usar com seus alunos, conforme está na página 18 da nossa lição, que as próximas lições, ou seja, da lição 3 de hoje até a lição 9, todas elas serão no livro de João. Então use essa ferramenta e incentive os seus alunos a lerem o Evangelho de João. O Evangelho de Jesus Cristo, na verdade, escrito por João. Porque as próximas 7 lições estarão dentro da leitura do Evangelho de João. Você pode, então, estar usando. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Então, usando essa interação, usando essa questão de iniciar a aula com bom humor, brincando na questão do casamento, daqueles que estão solteiros, quem sabe já tenha noivos, né? Casal de noivos na sua sala de aula, brinque com eles até ali e comece a sua aula com criatividade. Lembrando que uma das maneiras, a dica que o pessoal agradeceu bastante aí nos comentários, né?
e volto a repetir a dica de você usar a ferramenta da página 17, que é a agenda de leitura, destacar na sala de aula 6 alunos. Se você no domingo passado, né, ou domingo, qualquer que seja o dia que você lecionou a lição 2, se você usou 6, tente usar outros, né, para não usar sempre os mesmos e estar aí interagindo. Então, pegue a agenda de leitura, destaque, peça para cada aluno ler uma delas e comentar ali, fazer um comentário rápido de 3, 4 minutos do que ele entendeu dessa leitura, para você dar aí já a abertura na sua aula e ter uma aula interativa, uma aula com participação dos alunos, que você vai ver que é muito gostoso, é muito bom. Se você fez isso na lição de número 2, mais uma vez eu te peço, comente aqui, mande, tem o nosso e-mail aí também, que a gente pode estar divulgando aqui no canal a experiência da sua sala de aula. Pode até mandar fotos para nós, se você fez ali, comente, testemunhe para nós o que aconteceu na sua sala de aula com essas interações, com as dicas de interações que nós estamos dando. Mande uma foto lá da sua classe, o nome certinho no meu e-mail, que está aí na descrição do vídeo, e nós vamos publicar aqui no canal a sua participação, tá bom? Lição de número 3, então, o milagre nas bodas de Caná da Galileia. Feito toda essa introdução, brincado, lido ali, descontraído com os seus alunos, tem o nosso texto do dia, João 2:11, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A síntese sugerida pelo nosso autor diz que o primeiro milagre realizado por Jesus evidencia todo o programa do seu ministério. Ou seja, com esse milagre inicial, Jesus vai dar a característica de todos os seus 3 anos e meio, vai dar a evidência de todos os seus 3 anos e meio de ministério terreno, né, até a sua crucificação. Então, por isso a importância de nós estudarmos e deixarmos bem claro para os alunos, nesta lição, a questão desse milagre lá nas bodas de Caná, naquele casamento a qual Jesus e sua família e seus discípulos foram convidados para estar. Objetivo dos milagres no Evangelho de João. Vamos lá. O Evangelho de João, um evangelho singular. 4 evangelhos temos na Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E João aqui fica claro no primeiro tópico da nossa lição, a diferenciação do Evangelho de João, João que andava com Jesus, o discípulo amado de Jesus, João que reclinava a cabeça no peito de Jesus, está ali então caracterizado essa comunhão e a identificação do Evangelho de João como o ministério, como o evangelho pastoral, o evangelho onde apresenta Jesus como aquele que está sempre para nos socorrer. E tem algumas características diferentes, estão descritas na lição. Então, você tendo a sua lição, usando ela, aplique isso na sala de aula, né? Então, você tem no 1.1 aqui, um evangelho singular. O Evangelho de João é um tratado universal e tem um caráter mais abrangente e teológico do que os demais. Isso pode ser percebido pelo seu prólogo, né? Ou seja, João, ele tem essa característica um tanto quanto mais teórica, mostrando a questão teórica do Evangelho de Jesus, caracterizando essa identidade de Jesus para com os seus discípulos, para quanto o seu ministério num total, né? Então fica claro isso, que trata-se da experiência do Filho de Deus, né? Ou seja, João apresenta Jesus como Filho de Deus e procura dar a evidência messiânica de Jesus. Aqui no tópico 2 vai dizer sobre os 7 sinais. A expressão sinais é utilizada aqui no Evangelho de João como milagres, né? Nós estamos estudando a nossa lição, a questão dos milagres de Jesus. João não usa a palavra milagre, ele usa a palavra sinal. E João vai ser identificado, então, por aquele que vai evidenciar 7 sinais, 7 milagres. Então, aqui tem toda a questão do quanto João é categórico, né, na questão de apresentar os milagres de Jesus, em evidenciar os milagres de Jesus, e também aquela simbologia do judaísmo, que trata aqui no nosso tópico, segundo tópico da lição, que na tipologia bíblica e para os judeus, o número 7 transmite a ideia de completude e totalidade. Ou seja, uma vez que João apresenta esses 7 milagres, ele tem a ideia de completar, de apresentar perfeitamente e completamente o milagre, os sinais no ministério de Jesus Cristo. O tópico 3 ainda,
o objetivo dos sinais no Evangelho de João. Lembrando sempre, né? Eu grifei aqui onde ele diz: os sinais possuem objetivo que perpassam a satisfazer o socorro do aflito, né? Ou seja, Jesus opera os milagres e socorre a pessoa, sim, aquilo que nós estamos falando desde a primeira pré-aula, o cuidado de Jesus, a expressão de cuidado de Jesus para com as pessoas. Mas não somente isso, os milagres de Jesus, além de socorrer o aflito, ele tem uma característica que é evidenciar, né, o ministério de Jesus. Nós vamos ver mais lá na frente, no último tópico, mas lembrando aqui como termina o versículo 11 da nossa leitura bíblica em classe. Como que termina o versículo 11? Termina dizendo assim, ó: e assim manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Os discípulos já estavam uns dias caminhando com Jesus, mas com esse milagre de Caná da Galileia, os seus discípulos passam a crer na teoria, não na teoria, mas na substância messiânica do ministério de Jesus. Porque o Messias é anunciado como aquele que viria com sinais. Como nós vimos na lição passada, sempre fazendo, professor, um aporte à lição passada, uma ligação entre as lições. Lembra quando nós falamos de João Batista? Que quando João Batista enviou 2 discípulos perguntarem para Jesus se era ele mesmo o Messias, o que Jesus fez? Jesus operou os sinais e disse: vão e digam a João o que vocês viram, né? Ou seja, os sinais evidenciam a questão messiânica do ministério de Jesus Cristo. Segundo tópico, então, Jesus e sua vida social. Lembra que eu disse na última pré-aula de quem sabe você escalar um aluno para dar um dos tópicos da lição. Se você fez isso, se você conseguiu fazer isso, e quem sabe o aluno vai apresentar o tópico 2, ou o tópico 1, ou o tópico 3, não sei como você combinou, interessante é que você sempre dê uma lida na lição para ver qual o tópico que você percebe ter maior relevância, né, na lição que esse aluno dará na próxima aula, para você destacar ali um tópico a qual ele possa estar discorrendo. Dê ali 10, 15 minutos e, como eu disse, quem sabe você esteja aí formando um novo líder, um novo professor para estar lhe auxiliando na sala de aula. Se esse é o tópico, enfim, vamos lá, o tópico 2, Jesus e a vida social. Uma coisa eu quero deixar clara aqui para você: aproveite esse tópico, Jesus e a vida social, para contextualizar. Ou seja, comece brincando com os seus alunos. Se Jesus vivesse nos nossos dias, como que seria o Face de Jesus? Como que seria o Insta de Jesus? Como que seria o WhatsApp de Jesus? Como é que Jesus se relacionaria no WhatsApp? Será que Jesus ia ser aquele que ia ficar mandando todo dia um monte de coisinha, né? Traga isso, porque afinal de contas o tópico vai falar sobre a vida social de Jesus. Então aproveite essa lição, aproveite esse tópico dentro dessa lição, professor, e dê dicas de comportamento ético para os seus alunos, na questão das mídias sociais. Faça isso e você vai ver. Provoque um debate em sala de aula. Chame 1 ou 2 ali e diga: se Jesus vivesse nos nossos dias de hoje, terrenamente, né? Porque Jesus está vivo, isso precisa ficar claro. Mas se o ministério terreno de Jesus fosse nos dias de hoje, como é que seria o WhatsApp de Jesus? Como é que seria o Face de Jesus? Os perfis, enfim. Se Jesus tivesse um canal de YouTube para estar divulgando as suas mensagens, publicando os milagres, não sei. Imagine, provoque essa discussão em sala de aula e você vai ver que vai surgir coisas interessantes, vai surgir assuntos que vai trazer um enriquecimento para a sua aula. Sempre lembrando, nunca exponha ninguém, nunca ridicularize ninguém. Se alguém fez ali uma participação que foi muito descomunal, que foi muito fora do que está dentro da lição, com carinho, traga, use a graça que Deus te deu como professor, sabedoria, e traga para dentro do foco da aula de novo, né? Mas provoque esse debate. Se Jesus vivesse nos dias de hoje, contextualize esse tópico. Como é que seria a vida social de Jesus no que diz respeito às mídias sociais? Como é que Jesus viveria com isso? E você vai ver que vai dar um teor gostoso para a sua aula, vai dar aquele temperinho para a sua aula e depois escreva para nós aqui como é que foi, tá bom? E o tópico número 2, então, ainda sobre a vida social de Jesus. Alguém pode até dizer sobre a coincidência, mas não é coincidência. O porquê que Jesus realiza o primeiro milagre justamente num casamento. Não vou ler aqui, você tem a lição,
mas eu quero te dar uma dica. Faça uma ligação com Gênesis, lá em Gênesis. Eu costumo brincar não, né? Eu costumo usar essa expressão sempre que estou falando sobre casamento, que quando Deus, ou seja, Deus cria tudo, cria isso, cria aquilo, e você vai ver ali o relato da Bíblia dizendo, e criou isso e viu que era bom, e criou isso e viu que era bom, e foi criando. E quando chega na questão do homem, Deus olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só. E o que eu costumo brincar quando eu disse que brinco? É que Deus olhou para o homem e disse, não, o homem precisa trabalhar, então vou criar uma empresa para ele. Não foi isso. Não, Deus, o homem precisa de igreja, então vou criar uma igreja para ele. Né? Também não. O que Deus cria para o homem quando Deus percebe a solidão do homem? Deus cria família, casamento. Coincidência ou não, o primeiro milagre de Jesus é num casamento. A primeira provisão divina, a primeira providência divina de Deus para com o homem lá no Éden, é o casamento, é a família. E o primeiro sinal da messianidade de Jesus, né? Se existe essa palavra, criamos aqui um adjetivo. O primeiro sinal do teor messiânico do ministério de Jesus é justamente num casamento. Faça esse aporte, faça essa ligação. Conduza os seus alunos a pensarem isso. Deus olhou Adão lá no Éden sozinho e disse, não é bom que ele esteja só. Casamento, família. Jesus vai começar os seus sinais e milagres, ele olha onde? Casamento, família. Faça seus alunos pensarem nisso e relate a importância que nós temos dado para a família nos dias de hoje. Porque nós estamos vendo aí fora como é que está. As políticas partidárias, as ideologias nas faculdades, nas universidades, nos colégios, já desde o primário, muita coisa está acontecendo para quê? Para banalizar, para diminuir o valor da família enquanto família cristã. Então, a ideia não é destruir a família, é desconstruir a família. Por quê? Porque existe um plano de Deus para a família e esse plano foi apresentado lá no Éden. E Jesus se manifesta como Messias justamente num casamento. Isso deve ter uma relevância para nós. Isso tem uma importância para nós. Fale isso em sua sala de aula. Ainda no tópico 2, o ponto 3 que ele diz a diferença ministerial entre Jesus e João Batista. Aqui fica claro, para nós resumir e não perder muito tempo, a questão de que João Batista, isolado no deserto, e Jesus no meio da comunidade. João Batista lá, separado, sozinho, pregando, as pessoas indo até ele, e Jesus não. Jesus no meio da comunidade, indo até as pessoas, e não esperando simplesmente que as pessoas viessem até ele. Conforme a nossa lição apresenta, trabalha essa questão da antiga aliança e da nova aliança, do trabalho de João Batista, o comprometimento de João Batista com a lei e o comprometimento de Jesus com a graça. Né? Aproveite esse ponto, professor, para trabalhar com os seus alunos a questão da religiosidade, porque às vezes a gente é demasiadamente religioso. Não estou aqui caracterizando João Batista como religioso, muito pelo contrário. Ele é um homem de Deus e o próprio Jesus testemunhou que nascido de mulher não teve e não teria homem como João Batista. Mas assim, a figura representativa de João Batista, a questão do homem separado, do homem isolado, que não se contamina e está lá e tal, religiosidade. Né? E Jesus vem e une esse poder com a graça. Jesus não se separa, Jesus se separa do pecado, mas não se separa das pessoas. Provoque isso nos seus alunos. Qual é a diferença de se separar do pecado e se separar das pessoas? Né? Então pense nisso e traga isso para os seus alunos. Jesus, a diferença entre João Batista e Jesus, João Batista lá, isolado, a comunidade indo até João Batista, e Jesus aqui na nova aliança, no Novo Testamento, você pode usar essa expressão, não é errado, no Novo Testamento, na nova aliança, Jesus santo também, não contaminado, porém indo até as pessoas e convivendo em meio às pessoas. Ponto 3, então, significado do milagre da transformação da água em vinho. Fazei tudo o que ele vos disser. Ponto 1 no tópico 3. Aqui é o cenário do casamento, vocês conhecem a história, nós lemos aqui a nossa leitura bíblica em classe, né? João 2, de 1 a 11. Nós já sabemos o que está acontecendo, já temos o cenário.
E dentro desse cenário, então, o casamento, você sabe, poderia durar essa festividade de casamento até 7 dias, lá num determinado momento acaba o vinho. E isso exporia essa família, ia fazer uma exposição dessa família ao ridículo, a uma vergonha. E a Maria percebe isso e chega até Jesus e diz, ó, acabou o vinho, o negócio está feio aí, precisamos da tua ajuda. Jesus, a princípio, aproveite isso aqui, queridos, para desmistificar algumas coisas, né? Às vezes, não, Jesus foi grosso com a sua mãe. Não, Jesus tem um propósito nisso. Nós sabemos o que as religiões por aí fizeram e fazem com a figura da Maria. Jesus tem um propósito, objetivo com essa expressão. Não é chegado ainda a minha hora. Não quer dizer que ele está sendo grosso com a mãe dele, de forma alguma. Eu não consigo identificar dessa maneira. Mas Jesus tem um objetivo com essa frase para Maria, né? Mas a Maria, mesmo sabendo disso, ela vai e diz, olha, fazei tudo o que ele vos mandar. Ela sabia que ele ia fazer alguma coisa, ela sabia que ele estava comovido com a situação e de que alguma coisa ele ia interferir. De alguma forma, ele iria interferir. Então, o cenário é esse, né? Fazei tudo o que ele disser. O cenário é esse. O casamento, acabou o vinho, e o vinho, então, Jesus interfere. Quando Jesus resolve interferir, ponto 2, o milagre. A narrativa diz que tão logo o mestre Sala provou a água, trazida pelos empregados, chamou o esposo e em tom de surpresa disse a ele, todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já é bebido, então põe o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Ninguém sabe o que está acontecendo ali, a não ser aqueles que trouxeram os jarros, a não ser aqueles que trouxeram a água transformada em vinho. E os discípulos que estão com Jesus. Porque se você for ver, e é o próximo tópico, vai falar, o próximo ponto vai falar disso, que um grande objetivo ali, além de suprir aquela família, ajudar aquela família, como eu disse, né, como nós dissemos no tópico 3 aqui, do ponto 1 ainda, né, nós precisamos entender que além do milagre suprir a necessidade momentânea da pessoa, Jesus tem um objetivo por detrás desse milagre. E aqui, o mestre Sala não sabe, o noivo não sabe, mas os copeiros e os discípulos sabem muito bem o que aconteceu. E o versículo 11 vai terminar dizendo, e desta forma os seus discípulos creram nele. Aqueles homens iriam acompanhar Jesus. Aqueles homens já estavam acompanhando Jesus, caminhando com Jesus. E eles precisavam ter uma convicção de que tomaram a decisão certa. Trabalhe isso com seus alunos. O milagre, ele vem para que nós venhamos ter a convicção de que estamos na presença do Senhor. E daí, o ponto 3, ainda no tópico 3, o significado do milagre. Aqui tem toda aquela questão, o texto é bastante explicativo, tem toda a questão, você tem o subsídio também do lado, ainda na página 21, que o nosso escritor deixou para nós. Tem toda aquela questão do ritual, do porquê que aquelas talhas estavam ali, para que serviu aquela água, Jesus transformando. Em síntese, resumindo, trabalhe os seus alunos o quê? Que aquilo que servia para o exterior, Jesus transforma para o interior, né? É o que eu entendo lendo essa parte da lição, lendo a exposição do nosso escritor aqui. E isso é muito forte para trabalhar com os nossos alunos. Aquilo que era para limpar por fora, a água, tem toda a sua simbologia, a água tem todo o seu crédito, o seu valor dentro da Bíblia, inclusive. Jesus se apresenta como água da vida, né? Mas nesse momento aqui, esta água servia para lavar o exterior. Mais uma vez, você pode fazer um contraste com a questão da religiosidade e de um comprometimento com uma vida não só aparente, mas verdadeira. A água, aquilo que era para o exterior, Jesus transforma no vinho aquilo que vai alegrar o interior. Lembre-se do símbolo do vinho quanto alegria, quanto trazer alegria, né? Trabalhe isso com seus alunos e você vai ver que nós podemos trazer com essa lição uma reflexão muito forte para os nossos alunos a respeito da vida deles, a respeito do comprometimento, né? Não só entender o milagre, não só entender a situação, o cenário do milagre, mas também estar trazendo uma reflexão de transformação para os nossos alunos. Perceba isso na sua aula,
você está ali lecionando, falando, está chegando na conclusão da lição já, e você já está sentindo o mover do Espírito na sua aula. Então trabalhe isso com os seus alunos. A questão de que Jesus pega aquilo que é para o exterior e transforma naquilo que vai servir para o interior. O objetivo de Jesus em nos transformar de dentro para fora. Conclusão então da nossa lição. O primeiro milagre de Jesus é um resumo de todo o seu ministério, pois denota seu propósito. A transformação da realidade, ou seja, ela pessoal ou ambiental, resultando na glória de Deus. Foi exatamente isto que ocorreu com a realização deste primeiro milagre do Senhor. Ou seja, através dele o Mestre manifestou a sua glória e, como resultado, aquilo que eu falei que nós terminaríamos a lição falando, os seus discípulos creram nele, que é como termina o versículo 11. Lembre-se disso. Aproveite essa lição, porque nós vamos caminhar com essa ideia em toda a lição, até lá na lição 14ª. Nós vamos caminhar com essa ideia, que o milagre, ele além de ter o propósito de ajudar a pessoa alcançada pelo milagre, ele tem o propósito de exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Querido professor, eu tenho mais uma dica para dar a você. Se você perceber ali no tópico 2 da nossa lição, no ponto 3, apareceu uma palavra um tanto quanto diferente para nós ali. Ó. Quer ver? Deixa eu ler aqui o ponto 3, na página 20, o ponto 3 do tópico 2. A diferença na dinâmica da interação social entre Jesus e João Batista é marcante enquanto o primeiro imiscuía-se nas relações interpessoais e o segundo vivia no deserto. Você percebeu essa palavra diferente aqui? Imiscuía-se. Querido professor, nunca seja pego de surpresa. Hoje, com tanta tecnologia, ao você perceber uma palavra dessa, vá no dicionário, pegue ali seu celular, até nem trouxe o meu aqui, ficou lá embaixo, mas pegue seu celular, escreva ali a palavra imiscuir, significado, traga para a sala de aula. Imiscuir quer dizer envolver-se, intrometer-se, né? Então, trabalhe isso. E sempre que você trazer o significado, então, reformule a frase, trazendo conhecimento. Isso é uma questão bem didática para a sua aula. O objetivo disso é provocar conhecimento mesmo, né? Uma vez que você trouxe o significado, ó, não sei se vocês percebem, mas aqui, ó, tudo anotadinho, rabiscado, porque nós precisamos estar preparados para a sala de aula, né? Não acorde domingo de manhã, vá cedo lá no YouTube, assista a pré-aula e vá correndo para a aula. Não, se prepare. O objetivo das nossas pré-aulas é estimular o seu conhecimento, é fazer você crescer na graça e no conhecimento e trazer o ambiente da sua sala de aula um ambiente mais proveitoso e os nossos jovens serem alcançados. Os nossos jovens estão vivendo muitas experiências nesse mundo, experiências que muitas das vezes estão abalando a fé deles. Que Deus te use. Nós aqui da IAGE TV, junto com o nosso departamento de Escola Bíblica Dominical, nosso pastor presente, pastor Sérgio Melfior, estamos investindo nessas pré-aulas para que você cresça e o reino de Deus seja exaltado também na sua sala de aula. Estou orando pela sua aula e sei que Deus vai lhe abençoar. Um grande abraço e boa aula, boa lição, em nome de Jesus.